Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago-vos um vídeo de recomendações literárias. No outro dia, através de uma mensagem, eu recebi um pedido de uma subscritora, da Lili Dias, e ela pedia-me para falar e dar dicas de livros de inglês fáceis para quem está a começar a ler inglês. Eu já fiz mais ou menos isso no vídeo passado. Eu fiz um vídeo passado onde falava sobre ler inglês, a minha experiência com ler inglês. Eu vou deixar aqui na tela com o link e também na caixa de informações para vocês poderem lá visitar, onde eu falo como é que eu comecei a ler inglês, algumas dicas para quem quer ler inglês, livros que eu recomendo para ler inglês. Por isso alguns destes livros são capazes de ser repetições e portanto, mas não faz mal que eu vou falar de muitos outros e dar-vos também mais algumas dicas neste vídeo. Eu acho que estes vídeos hoje em dia nunca são demais. Como vocês já devem ter percebido, a maioria dos booktubers hoje em dia lê em inglês. Eu própria, a maioria das minhas leituras atualmente são feitas em inglês e, portanto, cada vez mais vocês também acredito que fiquem curiosos com livros com inglês fácil, como é que nós conseguimos ler em inglês e, portanto, ler inglês eu acredito que seja mais fácil para quem gosta da língua, para quem gosta do inglês, mas não há um bicho de sete cabeças. Ler inglês é muito bom e por isso eu trago-vos algumas recomendações. Uma das dicas que eu partilhei nesse vídeo passado e que eu volto a partilhar para quem está a começar a ler inglês ou quer começar a ler inglês, uma das coisas essenciais que vocês devem fazer é começar por livros fáceis, livros mais básicos, para que o vosso ritmo de leitura não seja tão lento que vocês sintam vontade de desistir do livro. Mas também uma dica muito importante é que vocês façam releituras de livros que vocês já leram na vossa língua mãe, neste caso nós é o português. Se vocês pegarem num livro que já está editado em Portugal e que vocês já o leram, conhecem a história, vão pegar num livro em inglês e não vai ser nada difícil ler o livro em inglês, porque vocês já conhecem a história, já conhecem o enredo, já sabem mais ou menos para onde é que o livro vai e, portanto, não será assim nada de surpreendente e vão começar a ver que vão começar a perceber o contexto das frases em inglês, dos parágrafos e de algumas palavras assim mais complicadas e, portanto, vão começar a ganhar vocabulário, a ganhar ritmo de leitura e a ganhar compreensão pela leitura em inglês. Por isso, e após algumas dicas básicas, eu aconselho-vos mesmo a irem ver esse vídeo para mais dicas e para mais informações. Vou passar aos livros que eu tenho aqui para vos recomendar. Antes de vos falar dos livros propriamente ditos que eu tenho aqui para vos mostrar, tenho-vos a dizer que vocês podem sempre começar por ler livros infantis, mesmo as histórias mais infantis. Por exemplo, eu tenho aqui para vos mostrar um livro muito infantil e que está escrito de uma forma própria para quem está a iniciar a ler inglês, que é o A Christmas Carol, do Charles Dickens. Este é um livro que pertence à Usborne Young Reading, ou seja, ele não é o texto integral da história, ele é com letras muito grandes, com imagens e de uma forma, com inglês muito básico e muito fácil de chegar aos leitores e, portanto, eu aconselho-vos para quem está a começar e quiser mesmo começar a ler mais livros em inglês e não quer mesmo nada começar por livros mais complicados, aconselho-vos a começar por livros infantis, com histórias infantis, que vocês sabem que vai ter letras grandes, frases curtas, parágrafos curtos e vão conseguir perceber o contexto da história também com as imagens que estão aliadas aos livros, o que vai facilitar muito também a compreensão. Por exemplo, se vos descreverem um cenário e ao lado estiver esse cenário, será muito mais fácil para vocês identificarem o cenário através das imagens. Portanto, é uma recomendação começarem por livros infantis. Passando então aos livros que eu já li e que eu acho que têm um inglês fácil ou relativamente fácil para quem está a começar a ler em inglês, vou passar-vos então às recomendações que eu tenho aqui. O primeiro livro que pertence a uma série, mas é uma série que eu acho que tem um inglês super fácil. Eu leio estes livros em 2-3 dias no máximo, é tipo o meu recorde de leitura. Portanto, é um livro são livros que eu considero muito fáceis de ler, que têm um inglês muito fácil, que é a série The Selection, que antigamente era uma trilogia, agora já não é. Esta série já começou a ser traduzida em Portugal, já está editado o primeiro e o segundo livro, A Seleção e a Elite. Portanto, se quiserem começar a ler em português e depois passar para a leitura em inglês, este é um dos melhores livros que eu vos posso recomendar. O The Selection é uma história, é uma distopia, mas apesar de ser uma distopia, ele tem um nível de inglês, para mim, super básico, ele é muito fácil de ler, mesmo aos momentos de mais ação, onde há um bocadinho mais de ação ou de luta, ele não é difícil de compreensão, ele é muito fácil, até porque este livro gira muito mais em torno do romance e toda aquela fantasia da seleção das raparigas,
do que propriamente da parte da ação e disto. É um livro que eu recomendo muito para quem está agora a começar a ler em inglês. A série é dos mais fáceis que eu tenho na minha estante, portanto não posso começar por recomendar nada melhor. Para quem está a começar, eu recomendo muito a série The Selection, que já tem o The Selection, o The Elite, The One e agora o The Her, e vai ter ainda outro que eu já não lembro o nome. Tem muitos livros por onde começar nesta série. Os próximos livros que eu vou falar pertencem a uma autora que eu também acho que tem uma escrita muito parecida, não é muito parecida, mas eu acho que é muito na onda da Kiara Cass, da série The Selection, que é a Gayle Forman. Da Gayle Forman eu já li a série If I Stay, que tem o If I Stay e o Where She Went, e também já li a série Just One Day, que tem o Just One Day e o Just One Year e o Just One Night, que é a novela que faz a sequência. Esta autora, eu acho que ela também tem um estilo muito leve e uma escrita muito leve. Os livros não retratam umas situações muito pesadas, são situações que se leem muito bem, portanto eu acho que ela não procurou fazer uma escrita também que se adequasse bem ao estilo do público que era o público jovem. Apesar de, por exemplo, na série If I Stay ser retratado um tema um bocadinho mais pesado, ele não tem um inglês muito complicado, ou seja, foi mesmo escrito para conseguir chegar às pessoas. Este livro, o If I Stay e o Where She Went, já foram trazidos para Portugal, os dois, e portanto já podem também fazer a mesma coisa, ler o livro em português e depois ler o livro em inglês, que facilita muito na hora de perceber o que é a história e perceber quais são as palavras. Eu gosto muito de Gayle Forman também por isso, por essa leveza de escrita e nós sabemos que quando pegamos estes livros é um momento de leveza que nós lemos aqui, onde não temos de nos estar a preocupar muito com o inglês difícil, e portanto é outra autora que eu recomendo muito, Gayle Forman, e ela já editou acho que mais um livro, acho que foi só um livro que ela editou, portanto estou muito curiosa para ler esse também, e é uma autora que eu recomendo muito para quem está agora a começar a ler inglês. Outra autora que eu recomendo muito para quem quer começar a ler inglês é a Stephanie Perkins. Para representar a Stephanie Perkins eu trouxe o Anne and the French Kiss, mas ela também já editou o Lola and the Boy Next Door e o Isla and the Happily Ever After, que pertencem todos à mesma série, mas que não são livros de continuação, são sim livros de companhia. Todos têm algum elo de interligação, mas não são histórias sequenciais. Esta autora também é uma autora de YA, Young Adult, é uma autora que escreve livros essencialmente de romance para adolescentes, mas é uma autora que tem uma escrita super leve, super fácil de ler, fácil de entrar. É uma autora que não faz recursos a estilos de escrita muito complicados, e portanto eu acho que isso é o ideal para quem quer estar a começar, para quem quer atirar-se mas tem medo que os autores optem por estilos de escrita complicados. Stephanie Perkins, todos os autores que eu vou falar aqui não o fazem, portanto é uma leitura leve, tem uma história muito querida e romântica, por isso aliado a o inglês não ser difícil, a uma história leve, bonita e divertida, eu acho que é tudo um combo para que se comece com o pé direito a ler em inglês. Eu gostei muito deste livro, ou melhor, eu gostei muito de todos os livros dela. Foi dos primeiros livros que eu li em inglês também, e por isso eu não achei difícil na altura. Não acho que seja de todo um livro muito complicado de se ler, e portanto é uma recomendação minha para quem quer começar a ler inglês. Stephanie Perkins, e eu acho que vocês vão gostar muito. Outra autora que eu vos quero falar, e que para mim também tem uma escrita relativamente fácil, já vão perceber porque é que eu disse relativamente, porque esta é uma autora que escreve tanto Young Adults como livros adultos, e eu estou a falar da Rainbow Rowell. Ela escreveu, ou melhor, ela já editou 4 livros, o Eleanor Park, o Fangirl, o Attachments e o Landline, só que o Attachments e o Landline são livros adultos, e portanto esses eu não vos recomendo que comecem a ler agora, apesar de que a escrita da autora nesses livros também não é difícil, mas são livros adultos, logo toda a gente já conota como livros um bocadinho mais difíceis de ler, e portanto neste vídeo vou-vos recomendar os Young Adults dela, o Eleanor Park e o Fangirl, que são livros leves, que são livros, aborda um tema um bocadinho mais pesado, mas mesmo assim não deixa de ser um livro de fácil leitura, com o inglês muito fácil, com o inglês leve e portanto sem recurso a coisas muito complicadas de se ler. Apesar de ele falar sim da cultura dos anos 80, ele não vai além disso, ele continua a utilizar o inglês muito fácil, e portanto é uma recomendação minha, Eleanor Park, e eu adorei este livro, por isso eu recomendo.
muito para quem quer ler em inglês. Este livro também já foi editado em Portugal, com o mesmo nome, claro, e portanto também podem fazer essa coisa de ler em português e depois ler em inglês, apesar de eu achar que este livro tem um inglês muito fácil, portanto atirem-se de cabeça. O outro é o Fangirl, que conta uma história muito mais leve, apesar de ter ali um twistzinho um bocadinho mais pesado. O grosso da história é um grosso um bocadinho mais leve e, portanto, eu adorei este livro, é um dos meus favoritos e recomendo muito. Mais uma vez, não tem um inglês difícil. Ali há aqui romance, novas descobertas, uma parte familiar um bocadinho mais pesada, mas também ali há algumas partes ligadas ao Harry Potter, portanto eu acho que vocês vão gostar muito. É um inglês super fácil outra vez, é um inglês mesmo destinado aos jovens, portanto eu acho que é um inglês super fácil. E acho que também vai ter tradução em Portugal, por isso não sei muito bem quando, mas fiquem atentos para poderem depois, se quiserem fazer essa coisa. Eu acho que ler em português e depois ler em inglês é de todas a técnica ou a dica mais valiosa que eu vos posso dar, porque vai-vos ajudar muito àquela coisa de... É a mesma coisa que quando nós estamos a ver um filme ou uma série e lemos as legendas. Lemos a legenda e ouvimos ao mesmo tempo, faz com que nós comecemos a associar as palavras e as frases aos contextos, é aquilo que nos vão dizendo. A mesma coisa se passa nos livros. Se nós lermos em português, soubermos a frase ou o contexto e lermos depois em inglês, vamos perceber muito mais aquilo que estamos a ler. Fangirl e Rainbow Rowell eu aconselho muito. Inclusivamente eu também vos aconselho os livros mais adultos dela, porque apesar de ter um tema um bocadinho mais adulto, ou de falarem um bocadinho mais sobre coisas de adulto, a linguagem não é difícil, o inglês não é difícil, é um inglês muito semelhante a estes, só que como são um bocadinho mais adultos, eu quis-vos recomendar mesmo só livros mais young adult, para que vocês tenham mais vontade e mais força de começar a ler em inglês. O próximo livro que eu vos vou falar é o Wonder, de R.J. Palacio. Este é um livro que retrata um tema muito complicado, é um livro que retrata o bullying, que retrata muitos temas muito tocantes, mas mesmo assim ele não deixa de ter um inglês muito fácil, porque ele é maioritariamente escrito como se fossem... Ele é escrito na primeira pessoa, portanto é como se fossem os personagens a falar para nós, e como os personagens têm todos 10 anos, vá, no máximo, é um livro muito direto e muito claro e muito fácil de se ler. Portanto, é dos livros, se calhar, que eu aqui tenho, que para mim, acho, a combater com a The Selection, que eu acho que tem um inglês mais fácil. Este inglês é muito fácil, porque como eu vos digo, como ele é falado na primeira pessoa e a maioria dos personagens tem 10 anos por ali, é muito fácil, porque as crianças não falam linguagens difíceis e, portanto, eu recomendo muito este livro. Para além do inglês fácil, recomendo pela história maravilhosa que tem. E também já tem tradução em português, por isso. Outro livro que eu vos quero falar é o The Fault in Our Stars, do John Green. E quando eu falo neste, eu acho que os outros livros do John Green também não são complicados de ler, apesar de eu ainda não ter lido nenhum, mas querer muito ler mais livros dele. Este também foi um dos... não foi um dos primeiros, mas pronto. Este também foi um dos primeiros livros, vá, que eu li em inglês, e também tem um inglês muito fácil. Eu não achei este livro nada difícil. Trata um tema complicado, mas mesmo assim ele não deixa de ter um inglês acessível para quem o quer ler, tal porque ele é dedicado também às camadas mais jovens e, portanto, o inglês dos livros que são dedicados às camadas mais jovens tem tendência a ser um inglês muito mais fácil e, portanto, eu recomendo muito este livro, recomendo muito pela sua história, mas também pela sua facilidade do inglês, que é um inglês bem acessível. Um outro autor que eu vos quero falar neste vídeo é o David Levitan. Eu ainda só li 2 livros do David Levitan e ele não escreveu totalmente o livro. Eu li o Everyday, eu acho que é assim, e o Dash and Lily Book of Dares, que ele escreveu com a Rachel Cohn. E eu recomendo muito David Levitan porque, mais uma vez, ele escreve diretamente para o público jovem e escreve de uma forma direta, uma forma fácil, uma forma simples, para que todos nós percebamos a mensagem e, portanto, eu acho que David Levitan também será um dos melhores autores para se começar a ler em inglês, porque eu acho que ele retrata temas muito importantes. Primeiro, eu sempre disse que David Levitan gosta de apelar aos temas mais importantes para os jovens. Não, por exemplo, neste livro até nem aborda temas muito pesados,
mas porque é efetivamente um livro divertido para se ler durante o Natal, mas ele tem livros onde fala sobre a homossexualidade, onde fala sobre o bullying, onde fala sobre os ataques às Torres Gêmeas, portanto, ele tem uma variedade de temas. E eu acho que muito contribui ele ter trabalhado ou trabalhar numa editora de livros infantis, contribui que ele goste de passar mensagens de uma forma direta e uma forma fácil para que os jovens entendam a mensagem que ele quer passar, porque é muito importante o autor escrever de uma forma a que o leitor entenda a mensagem que está a ser passada, o que muitas vezes acaba por não acontecer com livros um bocadinho mais ecléticos e um bocadinho mais snobs. Mas eu acho que todos os livros do YA têm que ter essa preocupação, que é utilizar uma linguagem que todos os jovens vão entender a mensagem, e eu acho que David Levitan faz isso muito bem, e por isso eu não podia deixar de o recomendar neste vídeo dedicado a livros em inglês fáceis. E portanto, leiam David Levitan. Eu quero ler muito mais coisas dele porque eu adorei simplesmente a escrita dele em Everyday. O livro Everyday também já está traduzido em Portugal e, portanto, leiam, que eu recomendo muito, apesar da capa portuguesa ter ficado muito feia. Muito feia. Vou também falar-vos de alguns e-books que eu não tenho na minha posse, mas que gostei muito e gasto um inglês super acessível. Um deles é o The Dove, que eu agora não lembro qual é o nome da autora, mas esta autora que escreveu o The Dove, ela é uma autora super jovem. Eu acho que ela, quando escreveu o The Dove, tinha para aí uns 19 anos, se não estou em erro, e ela já tem acho que 4 ou 5 livros editados, e todos eles mais ou menos nesta vibe que é o The Dove. Eu li o The Dove muito recentemente e é um livro super leve, divertido, com inglês muito fácil. O que eu gostei muito foi que era um inglês muito fácil, apesar de ter lá partes um bocadinho mais new adult, vou dizer assim. É um livro muito fácil de ler, é um livro divertido. Eu acho que vocês vão gostar muito de ler este livro, que ele é divertido, ele é leve, ele é ótimo para as férias de verão e, portanto, para quem está a começar a ler inglês, se calhar até era uma boa opção agora para as férias de verão, pegar neste livro e ler, porque ele é muito divertido e é muito leve de se ler, portanto, tem um inglês muito fácil e eu acho que é um dos ótimos livros também para começar a ler. Os outros e-books que eu vou falar foram os que eu li recentemente e que eu também achei que tinham um inglês muito fácil, que é da série To All the Boys That I Loved Before, que tem o To All the Boys That I Loved Before e o PS I Still Love You, que é da Jenny Han. Eu tinha muita curiosidade com esta autora para ler a série de verão dela. Eu recentemente peguei nesta porque andava aí um hype todo por causa do lançamento do segundo livro. Eu li esta série e gostei e achei essencialmente que ela tinha um inglês muito fácil, muito acessível. É um inglês bastante leve, não há nada de extraordinário no inglês deste livro e, portanto, para quem gosta de histórias românticas e para quem gosta de coisas assim mais românticas, eu recomendo estes livros porque tem um inglês muito fácil. O primeiro livro também já está editado em Portugal e é um livro que eu recomendo muito porque tem um inglês muito fácil. E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenhas gostado, Lili, e que tenhas tirado aqui alguma boa dica para ti. Espero que também comeces a ler em inglês. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!